Muito boa noite a todos. Mais uma vez expressar a alegria de estarmos aqui reunidos para mais uma noite de estudos nesta maravilhosa doutrina, por nós deixada pelo Consolador prometido pelo Cristo. Dando continuidade ao estudo da semana passada, tema número 18, a lei de destruição, questões 728 a 765 do Livro dos Espíritos. Na semana passada, nós estudamos que a lei de destruição rege um princípio em que ainda nós espíritos e os seres vivos necessitamos destruir para nos sustentar, para nos alimentarmos, para vivermos. Estudamos que, com exceção da espécie humana, nenhuma outra espécie destrói além do necessário, nenhuma outra espécie utiliza-se da crueldade, e a espécie humana, a partir do momento que deixa de agir por atos instintivos e começa a agir com a razão, ela passa a ser responsável pelas suas ações, por aquilo que ela destrói. Então, é bastante importante nós lembrarmos da frase que estudamos na semana passada, em que diz que nós podemos destruir na medida da nossa necessidade e que tudo aquilo que passa da necessidade é supérfluo, e tudo que é supérfluo vai contra as leis de Deus. Nos lembramos da lei do Decálogo, não matarás. E através dessa lei nós estudamos que as únicas formas de destruição, as únicas formas pelas quais a morte deveria ocorrer, seria o esgotamento dos órgãos e as doenças. Por isso, o homem, em situação nenhuma, tem o direito de tirar a vida de outro homem. E, ao mesmo tempo, não tem o direito de abusar da vida dos outros seres. Apenas destruir para o seu sustento ou para a sua defesa. As únicas formas de destruição permitidas para o sustento ou para a defesa. Também estudamos os flagelos destruidores, que ocorrem de forma natural, porque são da natureza terrestre, e que esses flagelos muitas vezes são utilizados por Deus como forma de castigo, como forma de aprendizado para aqueles espíritos que necessitam. E que, embora o flagelo exista e tenha que ocorrer, nenhum espírito passa por uma situação pela qual ele não mereça, pela qual não esteja na sua programação expiatória ou na sua programação de provas. Hoje, nós vamos iniciar o estudo falando a respeito das guerras. As guerras são uma forma de destruição
coletiva. E a humanidade tem vivido em estado de guerra desde que se tem notícia através dos registros históricos. Quem estuda a Gênese, o livro da Bíblia, quem estuda o Êxodo e todos os livros do Velho Testamento, ali há relatos de infinitas guerras do povo judeu com outros povos. Então, houve uma fase em que nós sempre fomos muito belicosos e ainda os somos. E a guerra identifica a barbárie, identifica primitivismo, ainda que os recursos sejam sofisticados. O homem que hoje provoca a guerra, ele é um homem ainda primitivo, um espírito bárbaro, um espírito inferior, independente da tecnologia das armas que ele utiliza. É a manifestação primitiva do desconhecimento à liberdade e do desconhecimento do direito das pessoas. Simplesmente porque eu me acho superior, eu invado um outro país, destruo esse país, porque eu, na minha concepção, entendo que eu tenho direito àquela terra, tenho direito a escravizar pessoas. Isso nada mais é do que uma manifestação de primitivismo. É um abuso que cometemos com relação à lei da justiça. A lei de justiça instituída por Deus. Porque a guerra nada mais é do que a imposição do forte sobre o mais fraco. Evidentemente, um dia a guerra vai desaparecer do planeta Terra. Quando os homens foram justos e viverem as leis de Deus. Quando todos pensarem com justiça, entenderem que todos têm os direitos de viverem as suas encarnações. Quando todos seguirem as leis de Deus, que nós temos estudado durante estas semanas, não vai haver mais necessidade de guerras no planeta Terra. Por que nós falamos em justiça em primeiro lugar? Porque a justiça já estabelece como direito individual o reconhecimento ao direito alheio. Se eu quero ter os meus direitos reconhecidos, eu preciso reconhecer o direito dos demais. No momento em que o homem for justo, quando eu falo homem, a humanidade, a guerra começará a deixar de existir. Muito mais ainda quando os homens viverem a bondade e a caridade. Primeiro lugar, a justiça. Quando eu tiver o pensamento da justiça, quando eu tiver o sentimento de justiça, será o início do fim das guerras. E a guerra se extinguirá de uma vez quando todos os homens passarem a viverem a bondade e a caridade ensinadas por Jesus. Agora fazemos uma pergunta. Qual a experiência que a humanidade ganha com a guerra? Porque se Deus permite que a guerra aconteça, porque Ele nos dá o livre-arbítrio, alguma vantagem, algum ganho
precisa existir para a humanidade. Então, quais experiências a humanidade ganha com a guerra? Segundo os espíritos, a guerra é permitida por Deus porque ela se inicia dentro do indivíduo, dentro de cada espírito. Desculpe. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, ensina que a guerra é um conflito que se inicia dentro do indivíduo, se espalha pelo círculo familiar, atinge a comunidade, atinge o país e depois atinge os outros países. A guerra existe porque nós estamos em guerra com nós mesmos. E esse sentimento de belicosidade que nós temos, ele vai se espalhando primeiro no círculo familiar, até atingir outros países. Vejamos, por exemplo, o instante de polarização em que o Brasil vive, em que irmãos que deveriam se unir dentro de uma grave pandemia ficam guerreando com mensagens, com palavras, defendendo opiniões de forma ferrenha. É o início de uma guerra, que pode parar aí nas palavras, mas pode passar para a violência e chegar à guerra de fato. Todas as grandes guerras que nós acompanhamos na história, se nós analisarmos as causas desta guerra, foram exatamente isso. Pequenas rusgas, pequenos probleminhas que foram crescendo, se avolumando, até chegar à necessidade de pegarmos as armas para matarmos uns aos outros. Mas o que se ganha com a guerra? Os espíritos nos ensinam. O que se ganha com a guerra é uma valorização maior da liberdade por aqueles que a perdem. E o incentivo ao progresso. Quando nós temos a liberdade cerceada, nós aprendemos a valorizá-la. E quantas invenções, quantas descobertas boas para a humanidade, infelizmente, vieram a partir da guerra. Porque a guerra trouxe o incentivo ao progresso, que em tempos de paz trouxeram o bem à humanidade. Agora vamos falar de um outro assunto bastante polêmico, à luz do Espiritismo, que é o homicídio e a pena de morte, que são formas de destruição. Assim como as guerras, assim como os flagelos. O assassinato é a destruição por livre iniciativa. Um homem, um espírito encarnado, toma a livre iniciativa de tirar a vida de alguém. Este é o assassinato. A pena de morte é um assassinato oficializado pelas leis humanas. Então, as leis permitem que
seja destruída a vida de outro ser humano, supostamente se praticando a justiça, mas não deixa de ser assassinato. Lembrem-se, não matarás. Lembrem-se da narrativa do Gênesis, da história de Caim e Abel. Abel matou Caim. E que Deus fez? O matou também? Não. Como castigo, ele iria viver o resto dos seus dias na terra com o sofrimento, com a miséria, para aprendizado, para pagar pelo crime cometido. Em momento algum, Deus, com toda a sua justiça, com todo o seu poder, cogitou em matar aquele que matou o próprio irmão. Não matar continua sendo a lei maior, não se justificando em circunstância alguma. Se Deus desse alguma abertura para nós, lá no Decálogo não estaria escrito no mandamento apenas não matarás. Estaria não matarás, exceto isso, isso, isso e isso. E não estás. O único que pode tirar a vida de alguém é o próprio Deus. Nenhuma das suas criaturas, nenhum de seus filhos pode tirar a vida de outra criatura de Deus. Lembrando, só se justifica tirar a vida de outro ser em caso de necessidade de proteção. Nós estudamos semana passada. Em caso de necessidade de proteção, para defender a minha vida. Se eu vou morrer, eu tenho o direito de me defender. Proteção. Mas lembrando, se eu posso fugir, se eu posso evitar a morte do outro irmão, assim eu devo fazê-lo. O direito à proteção não me dá o direito de sair matando. É em última circunstância. Com relação à espécie humana, tirar a vida de outro apenas em legítima defesa. Não a legítima defesa apresentada nos tribunais, mas a legítima e verdadeira defesa. O direito de destruir qualquer ser da natureza, seja ele animal, seja ele vegetal, seja ele outro homem de nossa espécie, apenas é permitido para nossa proteção. Eu vou matar uma fera porque ela vai me matar. Eu vou matar um outro irmão porque ele vai me matar. Um outro assunto que parece ter caído em desuso no século XX, no século XXI, na humanidade atual, é o duelo. O duelo não existe mais. Vamos falar um pouco sobre o duelo. Hoje, tem-se a impressão que o duelo é algo do século XVIII, da época da capa e espada.
Eu tiro a luva de pelica e bato no rosto do meu adversário, desafiando-o a um duelo. Escolha suas armas. Parece coisa de filme antigo. É bom nós frisarmos que duelo não é legítima defesa, porque a afronta não é no momento em que o duelo vai ser realizado. Olha só que interessante. O duelo não é legítima defesa, porque eu marco para fazer o duelo daqui a alguns dias. Então não é legítima defesa. Se naquele momento eu precisasse me defender para não morrer, tudo bem, está conforme as leis de Deus. Mas marcar para outro dia, dá tempo de passar a raiva, dá tempo de perdoar o irmão. Então, não é legítima defesa. Se a pessoa, em legítima defesa, num instante de exaltação, tirou a vida de alguém que realmente colocava sua vida em risco, isso não é um duelo. Mas se passado o momento, nenhum dos dois desencarnou, o assunto deveria ter se encerrado ali. Porém, o orgulho, que é um dos grandes flagelos da humanidade, que é a motivação maior, faz com que uma das partes ofendidas desafie a outra. O duelo, então, passa a ser assassinato ou suicídio. Assassinato por aquele que mata e suicídio por aquele que morre e aceitou participar do duelo. Aí alguns poderiam perguntar, né? E onde é que fica a honra? Não vou defender a minha honra? Os espíritos nos ensinam. Honra é o reconhecimento por parte de quem errou e o perdão da ofensa por parte do ofendido. Isso é honra. A parte que errou, reconhecer que errou e pedir desculpa. E a parte ofendida, aceitar o pedido de desculpas. Isso é honra. Trazendo para a nossa atualidade, em que já não existe a oficialização ou apoio legal ao duelo. Nós vivemos em duelo no dia a dia. A maioria das brigas domésticas, das rixas familiares, dos problemas de relação pessoal, que não terminam nunca, porque ninguém quer ser o autor da penúltima palavra. Todo mundo quer ser o dono da última palavra. Ninguém quer ser o dono da penúltima. Então, continua se duelando durante toda a vida, até que chega um momento que a pessoa não sabe nem o motivo por que ela briga, por que ela não se dá bem com a outra pessoa. Infelizmente, as partes querem sempre fechar o entrever, o problema, querendo dar a última palavra, e por isso o duelo continua. Para encerrar hoje, vamos falar de um último assunto, que é a crueldade. A crueldade é o lado doentio da destruição, que não existe entre os seres mais simples. Nós já estudamos na semana passada que entre os seres mais simples não existe crueldade. Os animais carnívoros
procuram exterminar sua vítima o mais rápido possível, com o mínimo de sofrimento. Não existe intenção de prolongar o sofrimento da vítima por parte dos animais. Na espécie humana é que a crueldade passa a existir. A crueldade é um indício de maldade individual e nunca do processo natural da lei de destruição. O ser por si, o espírito por si, ele é mau. Por ele ser mau, ele é cruel. Ele gosta de fazer sofrer. Portanto, a crueldade não está presente na lei de destruição. Quando nos processos dolorosos que culminam com a morte, em que se vê pessoas penando tanto, sofrendo tanto, não é que isso cause prazer a Deus. Muitas vezes a gente faz essa pergunta, né? Por que Deus não leva logo? Por que Deus fica deixando ele sofrer? Essa situação não causa, de forma alguma, prazer a Deus. Mas é um problema que o espírito tem que se libertar de suas imperfeições através do sofrimento. Quem não aprende com o amor, aprende com a dor. E muitas vezes, naquele momento de sofrimento, antes da morte, o espírito aprende muito mais do que em uma vida inteira. Então, muitas vezes, se o espírito está sofrendo, é porque ele necessita daquele sofrimento para o seu aprendizado. E não que Deus é cruel, que Deus é mau, que Deus quer ver os seus filhos sofrendo. A bondade divina oferece a todos os recursos possíveis que cada um vai recebendo na medida de seu mérito, na medida que ofereça condições para que aquela passagem, para que a desencarnação seja mais amena, o mais suave possível. Mas nós precisamos adquirir méritos através das nossas obras para que o nosso desencarne seja suave. A destruição tem um caráter temporário na vida do espírito. A destruição não vai existir para sempre na vida do espírito. A destruição somente existe enquanto nós, espíritos, tivermos a necessidade de encarnações materiais. Porque nós aprendemos que com a lei da destruição, quem sofre a ação da lei da destruição é o corpo, o invólucro material, e nunca o espírito. O espírito não sofre, o espírito é eterno. Meus amigos, aqui terminamos o estudo da lei da destruição. Agradeço muito a todos que me acompanharam e estaremos abertos ao final de nosso estudo para esclarecimento de dúvidas, para o debate. Agora eu passo a palavra à nossa irmã Maiara, que irá nos trazer a lição de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Eduardo. Então, vamos lá. Deixa eu
abrir a janela. Então, eu trouxe esse tema, né, que eu coloquei esse título, né, que é os grilhões do apego, lembrando que nós terminamos a questão do Evangelho, o livro do Evangelho, e antes que nós recomecemos, né, esperando os nossos amigos do livro dos Espíritos, que tem mais detalhes, é mais extenso e minucioso, né, nós vamos trazer alguns temas diversos para conversar e acompanhar o estudo. E assim que nós terminamos, né, a gente vai voltar a convergir entre Evangelho e também o Livro dos Espíritos. Então, esse título que eu trouxe hoje, esse tema, né, os grilhões do apego, eu venho sondando ele há um tempo, e por conta do nosso momento atual, né, e tudo que ele nos trouxe, todas as reflexões e todos os enfrentamentos, né, momento esse que coloca à prova os nossos planos futuros, os nossos hábitos, a nossa rotina. Esse momento pede-nos revisão, né? Revisão de muitas coisas na nossa vida, do nosso papel no coletivo, do que realmente é o necessário, dos nossos parâmetros de empatia e do que nós entendemos como o correto desde sempre ou não. Então, nada mais é que esse momento da transitoriedade da vida e nesta caminhada evolutiva e decisivo, um momento decisivo que o orbe vem passando, né? Que nós devemos colocar em prática todo o nosso aprendizado espírita, né? Tudo que nós vemos galgando ao longo dos anos e estudando e vendo nos textos e discutindo com todos. Então, quando nós chegamos nesses momentos cruciais do dia a dia e da nossa vida e nesse momento do nosso planeta, é hora de nós colocarmos em prática os ensinamentos. Então, os grilhões que eu digo, né, dos apegos, vamos entender qual eles são e o que quais os débitos que eles têm mantido na nossa vida, ou até mesmo nós, através desses grilhões, nós acabamos angariando mais débitos, e o quanto isso contribui para a morosidade do processo evolutivo do todo, do coletivo, do orbe, que se nós nos focarmos mais nas questões internas que ainda fazem com que nós arrastemos, né, todas essas correntes ao longo das nossas existências, podíamos contribuir mais, podíamos ser mais decisivos. Então, vamos lá. Então, o apego, para definir essa questão do apego, né, esse termo apego, eu trouxe um trecho que está no Consolador, que é um texto do Emmanuel, que ele fala assim, e nós vamos usar ele como essa conceituação do apego. E aí Emmanuel diz: entretanto, só o egoísmo, traduzindo apego da alma ao bem próprio, é o que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera os ciúmes, o desrespeito, o despeito, a vingança, a discórdia, a acusação e a cegueira. Então, em poucas linhas, Emmanuel define essa questão do apego de forma muito simples e clara, coloca essa questão do apego como crucial, como ponto a ser combatido em todos nós, para que nós consigamos galgar virtudes, para que assim a gente pare de ficar andando em círculos no que nós acreditamos ou dentro das nossas viciações e partamos para um progresso melhor. E nós temos várias formas do apego. Eu trouxe 3 principais, mas provavelmente tem muito mais. Essas 3, elas abrangem
A grande maioria, ou as que são mais detectáveis no nosso dia a dia. Então, portanto, a primeira que eu coloquei como apego à matéria é o que nós já conhecemos, né? O apego às posses, que é os bens, a questão do acúmulo das riquezas, a avareza de não distribuir essa rentabilidade com os mais necessitados, né? Sempre pensar que o esforço do nosso trabalho tem que ser exclusivamente para o nosso benefício, e que se ele é muito expressivo, eu preciso deixar toda essa herança de renda para as minhas próximas gerações e não para aquele necessitado que naquele momento bate a minha porta. O apego aos padrões de beleza e ao nosso físico atual. Quantos de nós têm grande dificuldade de aceitar o nosso envelhecimento, que é natural, e todos nós vamos passar por esse processo? Nós temos visto muitas notícias de principalmente mulheres que, apesar de terem corpos extremamente esculpidos dentro dos padrões de belezas atuais, se colocam à mercê de novas cirurgias, e nós temos notícia de várias delas que tiveram complicações importantes ou até mesmo foram a óbito. E os padrões, e esses padrões, ele segrega os demais também. Quando aquela pessoa não tem a altura correta, o formato do cabelo correto, ou a cor da pele que é mais aceita, ou quando ela não vem naquela beleza expressiva que nos encanta, assim quando nós encontramos, simplesmente essa pessoa é segregada. Eu não procuro conhecer a essência. O apego ao consumo, essa é uma grande chaga do nosso momento. Nós estamos nesse turbilhão do consumo há algumas décadas. E isso vem trazendo prejuízos imensos para a nossa sociedade, para o nosso convívio, conosco mesmo e com o próximo. Essa questão do consumo, a forma que ela molda as nossas relações tem sido muito doentia. E ela é tão sutil que ela parece que nós estamos fazendo o bem. Seguindo esse caminho, tem a questão do nosso apego ao nosso cargo profissional, à nossa carreira, como se nós nos resumíssemos a isso. Né? Como se eu me colocasse, olha, eu sou Maiara, eu sou profissional de educação física, então isso a gente já se coloca o nosso cargo, a nossa colocação profissional, como definir quem somos. Mas será que é isso mesmo? Será que ela é tão essencial, ela faz tão parte de nós que nós temos que colocar como quesito e temos que ser tão apegados a essa questão da nossa colocação, da nossa carreira profissional? Em nenhum momento, pessoal, eu quero colocar essa questão do apego como uma coisa muito extrema, de que daqui para frente nós tenhamos que ser totalmente desapegados, desatentos, descompromissados. Não é essa a linha do pensamento que eu gostaria de trazer. E sim uma reflexão dos extremos aos quais nós chegamos neste momento de convívio e da nossa sociedade e do globo terrestre. A última questão do apego à matéria que eu quero trazer aqui é a questão das sensações. Hoje, também através do consumo, nós somos estimulados ao tempo todo buscarmos sensações. E na maioria das vezes, elas têm que ser numa intensidade extrema. Muito comum, vou citar duas, mas tem várias, é a questão da nossa satisfação, da nossa busca, né, por essas sensações através da alimentação, né, que acaba resultando em gula. Então, a tempo todo eu tenho que estar
em busca de sabores, eu tenho que estar em busca de alimentos que sejam com impacto muito grande, e através disso eu vou ficando dependente, né, dessas sensações o tempo todo, e caminho para essa diretriz que hoje em dia parece ser bacana, mas não é. Pode perceber quantos são as propagandas de alimento para nós, de forma subliminar ou até mesmo direta, e nós não percebemos, que fala, olha, permita-se, sublime sensação, você merece. Então, é o tempo todo dizendo que aquela sensação é algo muito necessário para nós. E assexual, que o tempo todo nós temos que estar satisfeitos, né? Que a nossa questão sexual tem que estar a todo tempo em primeiro plano na nossa vida, porque isso faz parte dos nossos instintos. Então, essa busca ao tempo todo a essas sensações nos leva a um desregramento da nossa vida, trazendo muitos prejuízos para todos nós e para a sociedade em geral, porque quanto mais eu consumo, quanto mais eu não tenho freio em relação às minhas atitudes, isso impacta no coletivo, e é por isso que nós temos desperdícios, por isso que nós temos essa questão do consumo, que é muito permissivo e está deteriorando o nosso planeta. Tem um pensador, que na verdade ele é um filósofo polonês, e ele é sociólogo também, que ele chama Bauman, que ele trouxe um conceito de sociedade líquida, que é muito claro quando ele traz, mais ou menos, a forma de vida que nós estamos tendo ao longo dessas décadas, como eu disse. Eu vou citar um trecho, né, da autoria dele. Ele fala assim, que o individualismo imposto pela sociedade líquida reduz o cidadão a condições de consumidor, por meio da criação de falsas necessidades. Em vez de fortalecer os laços, valores humanos e a cidadania, o ser humano atual se preocupa em manter-se freneticamente conectado a tudo e a todos. É imprescindível agarrar-se a qualquer coisa que lhe dê sensações de que a sensação de que está inserido na sociedade e é acolhido por ela. No entanto, ao agarrar-se ao efêmero, ao líquido, o ser humano atual se afasta de si mesmo e se desassocia da sua essência criadora evolutiva. Então, a todo momento que nós nos intitulamos através dos títulos da matéria, né, nos definimos através dos títulos da matéria que eu acabei de trazer, por exemplo, vou dar um exemplo, eu sou a Maiara, eu tenho várias propriedades, moro no lugar X, né, tenho padrão de beleza que o momento requer, posso consumir tudo que existe, né, de dado como de melhor qualidade no momento, posso comprar a qualquer momento que eu quero, eu só consumo do bom e do melhor, eu tenho tal colocação social, eu tenho tal colocação a cargo, né, eu gosto de tais prazeres, então tudo isso é muito efêmero, e em nenhum momento a sociedade nos pede para responder quem nós somos na essência. E à medida que esse turbilhão se segue, nós vamos ficando perdidos e nos prendendo a esses títulos que sabemos todos que eles são totalmente passageiros. Outro apego que nós temos que ter muita atenção é o apego dos sentimentos e emoções. O apego a sentimentos e emoções, basicamente, ele está ligado a quando nossas emoções elas seguem caminhos tortuosos e têm construções mais perturbadas. Elas decorrem do nosso excesso de autoestima. Por incrível que pareça, nós achamos que o tempo todo, quando alguém se melindra, é porque ela tem uma baixa autoestima, e na verdade não. Ela tem uma estima tão alta que o excesso de consideração por si mesmo
nós nos autoconcedemos, leva-nos à irritação, aos ciúmes, à agressividade, toda vez que os acontecimentos em volta são diferentes do que nós esperamos ou do que nós supomos merecer. E aí, toda vez que alguém me dá uma resposta que eu acho que não seja tão digna, ou toda vez que alguma situação esteja se desenrolando de uma forma que não é agradável para mim, ou de que alguém do meu entorno afetivo esteja agindo de uma forma que eu não gosto, ou que não seja da minha opinião, todas as vezes que isso acontece, eu me apego às emoções. E assim, nós originamos com comportamentos muito inferiores e muito permissivos a outras situações, a outros adoecimentos da alma. Então, as maledicências vêm da questão do apego emocional e dos sentimentos. Então, todas as vezes que eu olho para o outro, eu acho que ele era inferior a mim, eu acho que as decisões dele não são adequadas dentro do padrão que eu entendo que deveria ser, eu passo a colocar aquele outro na maledicência dos meus pensamentos e palavras. Então, eu passo a falar dele com inferioridade, passo a trazer ele nos meus pensamentos de forma ruim. Então, isso tudo gera também débitos para quem está a parte desse apego. As mágoas. Quantas vezes nós ouvimos em reuniões mediúnicas, ou quantas são as histórias que nós temos nesta encarnação mesmo, que carregam mágoas ao longo de uma vida inteira, porque alguém fez algo para o outro, ou alguém não fez o que eu acho que deveria ter feito a mim. E essas mágoas seguem ao longo de anos e adoecem famílias, adoecem relações, nos adoecem a ponto de nós não conseguirmos mais ter atitudes positivas em relação ao mundo, a relação ao nosso entorno, as nossas insatisfações, os nossos desentendimentos diários, tudo isso está ligado aos nossos apegos e às emoções que estão baseados numa autoestima exacerbada. Eu sempre me colocar acima do outro. E o último apego que eu gostaria de trazer é apego a ideias e conceitos e crenças. Podemos colocar aí os apegos religiosos, que justamente a doutrina espírita veio nos esclarecer, a questão da fé cega, que era uma forma de apego religioso, que a fé cega, basicamente, ela estava mais baseada em conceitos humanos do que na essência divina, e no nosso caso, na essência do Cristo. E à medida que isso ia avançando, né, o quanto ela vai criando os fanatismos, que trouxe as guerras santas. No momento atual, nós podemos dar o exemplo dos homens-bomba, lá atrás da Inquisição. Então, esses apegos a esses conceitos do qual nós não raciocinamos, da fé não raciocinada, também nos atrasaram ou criaram grandes débitos para a humanidade ou para as individualidades que os adotaram. Os apegos políticos e da sociedade. Então, apegos extremos a correntes políticas como ou eu sou a favor do capitalismo, eu sou a favor do socialismo, eu sou de esquerda, ou eu sou de direita, e isso eu passo a ter contendas extremas com o meu irmão, ou quem está do meu lado, ou qualquer um que vem com uma opinião contrária, porque meu apego é tão grande a esses conceitos que eu não consigo nem ouvir do próximo o que ele vem trazer, o que ele vem me agregar. E também tem esses conceitos de ideias e dogmas, eles também vêm da sociedade, eles carregam as questões segregadoras que nós já tivemos, né? As questões raciais, né? A segregação de nível social, do ponto de vista que eu olho para o outro e eu acho que ele é um homem de bem ou alguém acima do outro porque ele tem posses, porque ele tem um status social acima, e até mesmo as segregações intelectuais,
todas as pessoas que tiveram oportunidade de estudo ou não têm nenhum comprometimento cognitivo e conseguem se desenvolver ao longo da vida, tem essas questões que às vezes a sociedade segrega quem não consegue, segrega quem tem alguma fragilidade. Portanto, a discussão que eu quero trazer hoje nada mais é que é uma discussão introdutória até para o próximo encontro, é que justamente a doutrina nos esclareceu a questão da impermanência da vida terrena. Toda vez que nós encarnamos, nós viemos com um esquema, né, a ser cumprido, que ele não é rígido, tudo vem de acordo com as decisões, eu posso mudar de acordo com as decisões que eu vou tendo ao longo dessa trajetória da minha vida terrena, mas tudo vai mudar, né? Neste momento eu tenho essa aparência física e algumas existências atrás ela pode ter sido totalmente diferente. Eu posso estar num estado social e em outro momento pode ser totalmente diferente. Então, tudo muda. À medida aqui, nas questões terrenas, tudo muda. Todas as vezes que nós viemos para cá, para o aprendizado, para passar pelas provas, para amparar se em algum momento nós conseguimos evoluir e nós viemos em caráter de missão, tudo é impermanente, tudo é transitório. Falou muito bem hoje o Eduardo da questão da destruição. Então, tudo vai passar. Então, por que ainda nós nos atemos às questões dos apegos, como nós acabamos de trazer à luz de novo, né? Por que nós continuamos com as ideias? Por que nós não somos mais abertos? Por que ainda nós temos tanta dificuldade em nos colocar à prova e tentar ouvir o que o outro traz, e tentar ouvir a nova informação, e tentar deixar ir o que não se ajusta mais neste momento. O segundo ponto de reflexão é a verdadeira nossa essência, que é espiritual. Então, todos esses apegos que eu trouxe, nós não levamos na verdadeira vida, que é o espírito. Nós não levamos nem agregados a nós mesmos, a nossa individualidade espiritual, e nem para a vida espiritual. Então, tudo isso vai ficar. Por que continuarmos arrastando essas correntes? Porque o tempo todo nós sofremos quando nossa vida tem alguma reviravolta, sabendo que tudo vai passar. E quando eu me despedir da vida terrena, tudo isso vai ficar. E eu vou levar só a minha essência. E por fim, eu tirei essa frase da Gênese, né? Os tempos são chegados. E então, a todo momento, faz há muito tempo, que a doutrina espírita e os espíritos vêm trazendo essa questão de que o mundo está passando por um processo evolutivo e que nós estamos chegando num momento crucial da transição da Terra, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, os tempos são chegados. É hora de abandonar os grilhões que nós ainda mantemos. E eu trouxe essa reflexão não porque eu acho que os demais têm grilhões, porque eu não tenho dúvida que eu também tenho grilhões, que todos nós temos. E a proposta que eu venho trazer não é a proposta de que eles vão sumir num passe de mágica ou que a lição seja fácil. Admitir os nossos grilhões é muito difícil. Admitir que nós não estamos evoluindo por vontade própria, ou porque ainda nós nos atemos, nós nos apegamos a todas essas questões efêmeras, não é fácil. Porém, neste ponto ao qual nós chegamos da Terra, em que todo dia nós ouvimos, né? O tempo todo nós dissemos que quando tudo isso passar, quando a pandemia passar, nós não seremos os mesmos, a nossa sociedade não será a mesma, né? As nossas atitudes não serão as mesmas, o que nós esperamos, porque, como o Eduardo disse, nós queremos o melhor, nós precisamos parar de nos degladiarmos e sim nos unirmos. Então, se tudo não vai ser o mesmo, essa é a hora de
identificar os nossos grilhões. Então, o que nós ainda carregamos? E a minha proposta é justamente de identificação, porque um problema para ser resolvido, né, uma questão para ser resolvida, ela precisa ser explicitado. Se eu não faço esse examinar de mim mesmo, se eu não olho para a minha reforma íntima como uma prioridade, eu não vou identificar esses grilhões. Eu vou entender eles ainda na síndrome de Gabriela, que nós ouvimos muito ainda, as pessoas se apegarem a essa questão de, olha, eu vou ser assim, por enquanto eu não consigo mudar. Então, quais são os nossos grilhões? O que nós ainda carregamos que nós precisamos olhar para isso de outra forma e transformar? Nem que seja um passo de cada vez, porque fazer isso não é fácil. A minha proposta não é, como sempre a doutrina deixa-nos claro, de que tudo é um processo. Nada é um estalar de dedos. Mas eu preciso identificar quais são esses grilhões, quais são essas questões efêmeras que eu ainda carrego como importância. Quando essa pandemia passar, quais são as atitudes que eu quero ter daqui para frente? O que nós precisamos mudar? Lembrando que eu mudando uma célula, eu mudando a mim, eu contamino a coletividade e contribuo para a transformação da coletividade. E é isso que a doutrina espírita pede de todos nós. Então, para nós passarmos essa fase de transição da Terra, sem esse sofrimento extremo, e sim, sendo um espírito, né, encarnado, atuante, pacificador, seguindo a moral cristã, sendo realmente alguém que contribui para esse processo, eu gostaria de fechar a minha explanação hoje e deixando essa reflexão. Quais são os nossos grilhões? O que nós precisamos identificar para sim mudar lá na frente? No próximo domingo, eu até peço licença para o Adriano já. Como hoje eu falei do desapego, no próximo domingo eu vou falar da parte antagônica, que é o desapego, que são as lições que todo o Pentateuco espírita e toda a literatura de base espírita e também as que são complementares, nos trazem sobre como trabalhar essa nossa questão do apego sendo desapegado. E isso conceituando de forma responsável, né? Nunca caminhando diretamente para displicência. Pessoal, eu agradeço. Termino minha explanação agora e vou pedir a gentileza de um dos nossos irmãos fazer a oração que finaliza essa primeira fase dos nossos estudos. Obrigada.